Olha, a gente pode reclamar de tudo, só não pode reclamar de falta de emoção no Brasil, né? Porque, olha, os últimos dias estão assim, uma atrás da outra. E hoje foi o julgamento da suspeição do Moro no STF. E o Cássio Nunes, ministro indicado pelo Bolsonaro, pediu vista. E aí todo mundo falou, caramba, o Cássio Nunes pediu vista, vai ser um acordão, ferrou, mas calma, calma. Saiu na Folha, agora há pouco, uma matéria dizendo que os pais do Cássio Nunes estão em São Paulo com Covid e como tudo o que aconteceu foi uma grande surpresa, ele não teve tempo de elaborar o voto dele, foi em menos de 24 horas. E inclusive foi hoje, 1 da tarde, meio-dia mais ou menos, que o Gilmar Mendes anunciou, vou pautar para hoje, então não deu tempo dele formular o voto dele, ele quer formular um voto, ele tá lá porque o Gilmar Mendes colocou ele lá. Eu tenho certeza que ele quer formular um voto batendo forte na Lava Jato. E a Carmen Lúcia já avisou, olha, eu vou votar de novo, eu mudei o voto. Quando ela disse que mudou o voto e o voto dela tinha sido para absolver o Moro, ela disse que mudou o voto, quer dizer, tem duas opções. Ou ela vai votar a favor do Lula e contra o Moro, e tudo indica que ela mudou de lado completamente, até porque algumas mensagens mostraram a Carmen Lúcia, já eu falo disso. E tem outra coisa, ou ela pode simplesmente falar, eu vou me abster. De qualquer maneira, de qualquer uma das duas maneiras, o Lula ganharia e a suspeição do Moro estaria já aprovada, estaria sacramentada pela STF. Só que tem uma coisa, a decisão do Fachin de ontem, ela foi muito mais importante do que isso, porque esse julgamento da suspeição do Moro virou uma coisa minoritária, tanto é que amanhã, de manhã, o Lula vai fazer uma coletiva de imprensa para falar sobre o caso, porque o Lula está elegível já, o Lula já tem os direitos políticos restabelecidos. Eu vou falar sobre isso porque não há nada que fazer quanto a isso, né? Não importa o que o STF decida amanhã, o que o plenário decida, quanto a isso não há o que fazer. Vou falar sobre isso, mas antes, um segundinho, você quer ver o Lula em 2022 na eleição? Se inscreve no canal, curte o vídeo, porque aqui a gente lutou, olha... Lembra quando o Lula estava preso, todo mundo sofrendo, e eu falava, gente, calma, ele vai ser solto. O pessoal falava, não vai, Thiago, não vai, aí ele foi solto. Aí eu falava, gente, calma, as coisas vão dar certo, vai chegar aí, hoje chegou o dia do julgamento da suspeição do Moro. Olha, o voto de Gilmar Mendes foi uma coisa assim, deveria ser estudado, devia ter um semestre na Universidade de Direito, só semestre sobre ética, só sobre o voto do Gilmar Mendes hoje, porque foi perfeito, ele acabou com a Lava Jato, vai ser muito difícil a Globo ficar os próximos dias sem falar disso, então, e quem também estava com a gente, sabia da inocência do Lula, se inscreve no canal, curte o vídeo, porque você ajuda a fortalecer a esquerda, a fortalecer a luta, porque em 2022... a gente precisa de uma maioria de esquerda no Congresso, então você fortalecendo as mídias de esquerda, você ajuda a aumentar o alcance para que a gente traga mais gente para o nosso lado. E aqui a gente também faz oposição contra o Bolsonaro, nas ruas, rodou nosso carro de som em Nova Iguaçu hoje, tá aqui, Nova Iguaçu, eu vou mostrar o vídeo, no finalzinho desse vídeo eu mostro como foi o carro de som lá em Nova Iguaçu, no centro, tava lotado, mas pensa num lugar que tem muita gente, lá Nova Iguaçu, eu tinha muita gente lá. Quem quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário tem o Pix, PicPay e o Apoie-se para quem quiser ajudar as ações do canal. Então comenta aí sua opinião sobre o julgamento de hoje. E vamos falar exatamente sobre isso, teve o julgamento, o Cássio Nunes pediu vistas, a Carmen Lúcia indicou que vai mudar o voto. Primeiro sobre o Cássio Nunes. Acontece o seguinte, muita gente falou, Thiago, Cássio Nunes foi indicado pelo Bolsonaro, ele deve lealdade ao Bolsonaro. Não, no STF não tem nada disso. Uma coisa é a Procuradoria-Geral da República, onde Augusto Aras está lá, e ele sabe que se ele quiser continuar lá, ou ele quiser uma vaga na STF, alguma coisa assim, que a vaga na STF é a última coisa, é a melhor coisa que pode acontecer para um jurista. O Augusto Aras tem que fazer o jogo do Bolsonaro, ele está fazendo, todo mundo sabe disso. No STF, não. O cara que é indicado para o STF, ele está lá pelo resto da vida, não deve lealdade a ninguém. Isso o Cássio Nunes, que foi indicado ao STF a contragosto do Bolsonaro, porque foi uma imposição colocada pelo Toffoli e pelo Gilmar Mendes lá, e todo mundo falou desse acordão na época. Isso ficou notório quando o Bolsonaro se encontrou na casa do Toffoli com o Gilmar Mendes, com o Cássio Nunes, todo mundo viu quem colocou o Cássio Nunes lá, porque o Bolsonaro não queria, ele queria um bolsonarista raiz. E o STF empurrou goela abaixo do Bolsonaro, o Cássio Nunes, que não tem nada de bolsonarista raiz, muito pelo contrário, todo mundo falava, o Bolsonaro colocou um comunista na STF. Só para você ter uma ideia. Inclusive, o pessoal do PT elogiou muito o Cássio Nunes no STF, e o Cássio Nunes, já deu todas as pintas, ele vai lá para acabar com a Lava Jato. Se ele deve lealdade a alguém, não é o Bolsonaro, é o Gilmar Mendes. E Gilmar Mendes hoje acabou com a Lava Jato.
E o Gilmar Mendes hoje, ele pautou o julgamento, ele já deu uma pancada no Fachin, e aí vem a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia falou, eu vou mudar meu voto. Aí ou ela se abstém, e aí na abstenção o Lula já tem 2-0, porque a gente não sabe, vai que o Fachin muda, o Fachin ainda não falou se vai mudar o voto ou não. Mas vamos supor, tá 2-1 que seja pro Lula, mesmo se o Cássio Nunes votasse do outro lado, a Carmen Lúcia falou que vai mudar o voto. Se não fosse mudar, não podia ficar calada, que ela já votou e ponto. Mas não, ela falou, vou mudar o voto. Ou ela se abstém, e aí o réu, no caso o Lula, ganha porque o empate favorece ao réu, ou ela muda pro lado do Lula. E ó, quando o Gilmar Mendes estava lendo o voto dele, dava para escutar o microfone da Carmen Lúcia, que ela deixou ligado, ou ela ligou de propósito, e a Carmen Lúcia falava gravíssimo, gravíssimo. Por quê? Porque a defesa do Lula mostrou algumas conversas. O Gilmar Mendes não estava falando sobre isso, estava falando sobre outra coisa. Mas a defesa do Lula mostrou nos últimos dias algumas conversas sobre dos procuradores da Lava Jato sobre o dia em que o Lula seria solto pelo desembargador Favretto, mas agiram para que ele não fosse solto. E ali tem o Deltan Dallagnol falando, a Carmen Lúcia ligou para não sei quem, ligou para o Jungmann, aí a Carmen Lúcia vai resolver o assunto, o Lula não será solto, a Carmen Lúcia vai matar no peito, tal, tal e tal. Aí tem duas possibilidades nessa conversa. A primeira é que o Deltan tá mentindo, e aí imagina a fúria da Carmen Lúcia hoje vendo isso. Falando, pô, peraí, a primeira que o Deltan tá mentindo, ela não fez nada. A segunda é que ela falou pro Deltan e falou, olha, entre você e eu, não é pra você espalhar num grupo com 20 procuradores, com gente da Polícia Federal, não é entre você e eu, tô falando isso aqui pra você. Agora ela sabe que não, que ele tava espalhando pra todo mundo, e se ele não espalhasse pra todo mundo, não viria a público. E aí, imagina a fúria dela de ver, pô, o Deltan Dallagnol me traiu, falou pra todo mundo, agora vem a público isso. Ou seja, se ela não fez, ela tá brava. Se ela fez, ela tá mais brava ainda, que agora veio à tona. Então, imagina a vergonha da Carmen Lúcia que ela tá sentindo, ela vai pra acabar com os lavajatistas. Aí, no final da votação, o Gilmar Mendes ainda começou a elogiar o Fachin, falar que ele é muito justo. Ele tá tentando convencer o Fachin a mudar de volta para ficar um 5-0. Só que tem uma coisa, esse julgamento não vale mais muita coisa, porque a decisão do Fachin de ontem, ela leva todos os processos do Lula para antes da denúncia ser aceita, ou seja, a parte investigatória continua valendo, investigação acabou, denúncia foi apresentada. Só que a denúncia ainda não foi aceita. Nessa parte, entre a denúncia ser apresentada e a denúncia ser aceita, a prescrição do processo corre. O que acontece é o seguinte, a partir do momento que a denúncia é aceita, a prescrição para de correr. Aí o processo não prescreve mais, ou seja, o crime continua valendo mesmo depois de vários anos. O pessoal lá tá desesperado. Próximo vídeo eu falo sobre esse assunto e vamos mostrar aqui o carro de som fazendo oposição em Nova Iguaçu. Olha só. Que Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte. Enquanto alguns países já vacinaram quase toda a população e estão voltando ao normal, o Brasil está um caos e não temos nem vacina e nem sequer seringas. E por que só no governo Bolsonaro é que as empresas estão fechando? Ford, Mercedes, Audi, Sony e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego. Só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão aumentaram tanto. Desemprego recorde, inflação recorde, gasolina e gás de cozinha caríssimos. Só o impeachment de Bolsonaro e eleições diretas para nos salvar desse caos. Assista Plantão Brasil no YouTube. Olha, dá vontade até de falar só impeachment do Bolsonaro e a volta do PT para fazer o Brasil voltar, mas aí falam que é propaganda eleitoral antecipada, então não pode, infelizmente. Senão a gente colocava. É isso, gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos continuar indo para cima dessa corja bolsonarista e vamos continuar defendendo que o Brasil volte a ter ordem e principalmente volte para o caminho do progresso. Falou!